Por enquanto, o reino de Jesus não é desse mundo. Enquanto no mundo ainda vivemos influenciados no drama, na ilusão, Jesus continua dizendo que estamos distante de seu reino. A experiência na Terra para o espírito, mesmo ainda sendo importante a sua evolução, é transitória, é passageira. Por isso, torna-se fundamental um compromisso moral e espiritual nesse momento em que nos encontramos aqui encarnados. A nossa doutrina, em seus objetivos acima de tudo, é nos conduzir à aproximação do Pai, ao caminho da perfeição que Jesus nos pede. No desenvolvimento espiritual, na busca do reino de Deus em nós. Infelizmente, muitas pessoas insistem em viver numa vida de profunda ilusão, buscando o acúmulo de posse, a busca de prazeres inúteis na vida. Não são poucos aqueles que priorizam a vida na carne, acreditando que a vida começa no berço e termina no túmulo, desprezando as palavras do Cristo e as considerando ingênuas. Aquele que busca se agarrar às coisas do mundo, aos prazeres do corpo, está renunciando a uma missão que lhe foi concedida nas provas que lhe conduzem ao seu progresso. Quanto maior o adiantamento moral do espírito, menor as provas que necessita passar. O reino de Jesus, na terra e nos céus, é o reino da verdadeira liberdade, aquela mesma que Jesus nos indica quando diz: "Conhecei a verdade vos libertará". A liberdade está em ser livre das amarras do mundo, do orgulho, do egoísmo, a partir do conhecimento que liberta. Somente a partir do conhecimento e da razão podemos fazer parte desse novo reino, pois a verdade e a razão são a voz do Cristo nos apontando o caminho da luz e do amor dentro de nós. Os ensinamentos do Cristo, a codificação, são para nós, tanto encarnados como desencarnados, um manual da vida, iluminando nossas consciências na medida de nossos esforços. Com a humanidade mais esclarecida para a compreensão das leis divinas, Deus, em seu infinito amor, nos enviou o Espírito de verdade, para nos dar um entendimento mais objetivo de nossa existência na carne e no espírito, em relação à vida atual, à vida futura. Pelo estágio evolutivo das consciências aos tempos de Jesus, Jesus não ensinou tudo o que poderia passar. Mas agora é o momento do despertar da humanidade, de buscar esse entendimento à luz da razão. O Espiritismo veio para contribuir com o progresso moral e espiritual da humanidade, destruindo o materialismo e fazendo com que todos compreendam o verdadeiro objetivo da vida, para que a vida futura não seja uma dúvida. A partir dos ensinamentos passados pelo Espiritismo, a vida futura se tornou uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios Espíritos que nos revelam todos os seus detalhes, sem sombras de dúvidas. Jesus põe em evidência duas realidades, duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, dimensão física. O plano terrestre ainda está muito distante da realidade do reino divino. Porém, à medida que avançamos em conhecimento e verdade, vamos nos aproximando do reino de Deus. Essa aproximação se confirma não somente no reino de Deus na terra, mas no reino de Deus em nós. Fundamentalmente, quando Jesus nos ensina que o reino de Deus começa dentro de cada um de nós, quando ele nos ensina na oração do Pai Nosso: "Venha a nós o vosso reino". A partir das vibrações do amor, à luz da razão, podemos ser felizes ainda aqui na terra, nos transformando e ajudando a transformar o mundo. A transformação do mundo começa na transformação das individualidades. As vibrações das consciências formam a psicosfera do planeta, somadas em suas potencialidades no bem e no mal. Geramos poderosa energia a cada pensamento, principalmente quando isso é resultado de paixões, de emoções. Precisamos entender que nossa energia emocional ou pensamento se junta a outra energia emocional ou pensamento semelhante. Nesse sentido, é fundamental entender que o amor é a mais poderosa de todas as energias. O amor não ataca, não defende, não tem lados, porque está muito além dos conflitos. O amor pode resolver conflitos, enquanto o conflito gera mais conflito. Isso demonstra que a lei é o amor é a lei. Infelizmente, o homem ainda insiste em viver no campo do julgamento, da crítica, olho por olho, dente por dente, conflito gerando conflito, violência gerando violência, em eras a fio, desde os tempos de Moisés. É chegado o momento de cortar esse cordão umbilical, de sair da caixa da ilusão, pois que só existe amor. O amor que é luz, o amor sadio, o amor que é doente, o amor cheio de sombras. Precisamos buscar a lucidez, a felicidade, o amor cheio de luz.
em todos os momentos, pois sabemos que sempre estamos cercados de espíritos simpáticos, de acordo com nossos pensamentos, pensamentos saudáveis. Atraímos pelo que somos. As nossas companhias espirituais são de acordo com nossos sentimentos. Somente aquele que não tem uma perspectiva de futuro permanece estacionário, pois se entrega ao comando do ego, das ilusões, dos instintos, pois vive na dualidade do amor-luz e do amor-sombras, do bem e do mal. Não esquecendo que a assistência dos bons espíritos está sempre nos aguardando a boa sintonia. Todos nós guardamos a presença de Deus em nossa consciência, porém o orgulho e o egoísmo apagam de nós esse sentimento. É através dos bons sentimentos, filhos do amor, que alimentamos a nossa alma e iluminamos nosso espírito. É através do amor que desenvolvemos os atributos da alma. Se buscássemos alimentar a alma a partir de bons sentimentos da sabedoria, tanto quanto alimentamos nosso corpo a partir da ilusão, da matéria, a felicidade não estaria tão distante de nossos corações. As virtudes enriquecem o espírito e iluminam a alma. Jesus nos fala claramente que a vida futura deve ser a preocupação principal dos homens. Aqui é a escola. O mundo espiritual é a vida real. Estamos estagiando uma oportunidade evolutiva que nos conduz à nossa verdadeira libertação íntima. Na medida que vivenciamos o espírito que habita a nossa individualidade, a partir do autoconhecimento, a partir da dedicação, estamos unindo o reino dos céus na terra em nossos corações, nos libertando da matéria e nos elevando em espírito. Somente a continuação da vida após a morte pode explicar as grandes diferenças entre os homens na Terra, entre o destino e a dor, as adversidades da vida. Deus, em seu infinito amor, não iria privilegiar alguns e sacrificar tantos. Precisamos vivenciar o amor e a razão, estudar e compreender a vida, a nossa necessidade evolutiva. Somente assim podemos alcançar o nosso grande objetivo de retornar radiantes e brilhantes ao mundo espiritual, muito melhor do que aqui chegamos. O reino angélico é habitado pelos anjos, espíritos puros. O anjo é um espírito que já passou por toda a escala evolutiva, dentro de grande sacrifício e dedicação. O mérito vem pela dedicação no aprendizado. Assim como o homem necessita do estudo para sair da ignorância, da experiência para desenvolver suas habilidades, a conquista da sabedoria divina exige esforço, dedicação. A sabedoria e o amor são duas alavancas poderosas ao progresso que desportam na alma os seus atributos divinos. O amor é o caminho, a sabedoria é a luz. A morte do corpo físico é uma coisa natural, porém não é muito bem aceita pela humanidade pela falta de compreensão, de entendimento. É fundamental estudar e compreender a morte e a vida à luz da razão. Infelizmente, vamos adiando nosso compromisso evolutivo pela falta de interesse, pela falta de dedicação. Estudar o que chamamos morte e descobrir a vida eterna que habita em nós, a nossa alma. Atualmente, muitas pessoas não compreendem a vida futura e não têm interesse nenhum de compreendê-la. Imersos em densa névoa da ilusão, estão extremamente agarrados em ilusões e velhas ilusões. Fazem uma visão totalmente distorcida do mundo espiritual a partir de um céu, de um inferno, de seres angelicais e de seres diabólicos, de um velho ancião que representa a imagem de Deus, acreditando em penas perpétuas e infinitas, num Deus totalmente cruel, totalmente vingativo. Acreditam que Deus tenha criado criaturas com um único propósito, o propósito exclusivo de fazer o mal. Seguem uma lei totalmente orientada pelo medo, tementes a este pai cruel, vingativo. Será que se esquecem da parábola do filho pródigo, onde o pai recebe o filho rebelde de braços abertos, concedendo a ele uma nova oportunidade? Deus é só amor. Deus é a perfeição. Acreditam que Deus tenha criado os seres angelicais privilegiados da criação, já criados puros e perfeitos, sem o menor mérito, não aceitando que o próprio homem possa se tornar um ser angelical, um espírito puro, ao longo de sucessivas encarnações, na medida do próprio esforço, sequer acreditando na reencarnação. Nós devemos tolerar esses irmãos, oferecer o entendimento, não exigir a compreensão, porque são como crianças que não compreendem as coisas de Deus, as coisas de adultos.
A criança não fala antes de ter o seu tempo, não anda antes de atingir seu próprio equilíbrio. À medida que o homem se instrui melhor, vai compreendendo as coisas de Deus. E isso acontece muitas vezes através da dor ou do amor, nas adversidades que a vida oferece, mas também nas oportunidades que ela nos dá. Muitos acreditam que as catástrofes, os desastres naturais e até mesmo os acidentes sejam castigos de Deus. Deus é a mais pura expressão do amor, da perfeição, é a sabedoria suprema. Em seu infinito amor, em sua perfeição, ele nos concedeu as leis divinas. A partir das leis divinas, encontramos a alegria ou a amargura em consequência de nosso estado de espírito, no bem e no mal. As leis são as mesmas para o bom e para o mal. O que nos traz a dor são as nossas escolhas equivocadas, pois que a dor é uma advertência ao caminho do bem. Em verdade, nós somos nossos próprios algozes a partir de escolhas equivocadas, porque não escutamos a voz da consciência. Qual é o objetivo de nossa existência? Porque estamos encarnados neste mundo. Encarnamos com a finalidade de nos libertar da matéria e de suas influências negativas e acabamos muitas vezes nos escravizando a ela com todos os vícios do ego. Entendendo que a vida atual é uma preparação de um futuro melhor sempre que escutamos a voz da consciência, sempre que entendemos nossa necessidade evolutiva. As velhas crenças são extremamente limitadoras. A liberdade de consciência está no amor e na razão. Precisamos nos abrir à razão e à lógica. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O materialismo é uma das grandes chagas da humanidade. As velhas crenças enraizadas no coração do homem ofuscam sua visão espiritual. É fundamental entender que a morte não existe. De onde pararmos nesta encarnação, iremos dar continuidade a outra, e ao longo de sucessivas encarnações. A partir das leis divinas, encontramos a alegria ou a amargura em consequência de nosso estado de espírito. A justiça de Deus somente se cumpre quando entendemos a vida futura, a evolução da alma. Através de sucessivas encarnações, resgatamos nossos erros do passado. Afinal, Jesus nos diz: quem pela espada fere, pela espada é ferido. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Precisamos entender que a vida não termina aqui. Nós temos um longo processo evolutivo diante de nós e essa é a nossa grande meta. O verdadeiro espírito é aquele que hoje tenta ser um pouquinho melhor do que ontem e amanhã vai tentar ser um pouquinho melhor do que hoje. Luta constantemente contra suas limitações e imperfeições. O estudo, o conhecimento são bases fundamentais à superação de nós mesmos. A instrução dos espíritos são verdadeiras vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.